quero saber de você já primeiro, Marcão. Neymar anunciado pelo presidente do Santos. O que você acha? Acho. Cara, eu te falei que estava meio filosófico hoje. E tem uma coisa que explica. Eu acho que tem uma coisa que explica, não é só o futebol, não. Explica o brasileiro, de um modo geral. Tá? O brasileiro, de um modo geral, ele é movido por uma palavrinha. Há muitos anos. Uma palavrinha que nos move, que nos guia. Né, a população inteira. Chama-se esperança. Nós somos guiados pela esperança. Então, o brasileiro não desiste, né? O brasileiro não desiste. Então, vem eleição, nós temos esperança de eleger melhores políticos. Né? Vem a eleição, nós queremos que um lado ganhe, o outro não ganhe, depois troca. Sempre na esperança de melhorar, sempre. O Neymar simboliza isso. O Neymar é a esperança. O Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro agora passou... Neymar é a esperança, peraí, faz esse não, corte. O Neymar é a esperança, mas é bom fazer esse corte porque a sequência é interessante. O Neymar hoje, ele representa para a torcida do Santos, e para o futebol brasileiro, uma esperança. Isso é inegável, inegável. Como há 20 dias atrás, o Gabigol representava para o Cruzeiro a esperança, o Dudu representava a esperança. O problema é que no Brasil, nós, da mesma forma que nos empolgamos com a esperança, nós nos abatemos com a desilusão. E esse é o grande problema. E, na verdade, aquela palavrinha que eu falei que era a esperança que movia a gente, não é esperança. É ilusão. A gente é iludido, tanto na política quanto no esporte, em tudo, e acabamos nos desiludindo. Infelizmente, hoje, a chegada do Neymar do Brasil é uma ilusão. É uma ilusão para ele, é uma ilusão para a torcida brasileira, a torcida do Santos, porque ele não é um jogador que tem, ao longo dos últimos 2 anos, condições de disputar um campeonato brasileiro que é muito mais forte que um campeonato da Arábia, lá onde ele estava, pelo Al Hilal. Ele vem com uma esperança, e eu acho que aí falta responsabilidade desses jogadores, como falta do Gabigol, como falta do Dudu, de botarem o pé no chão, falar, agora eu primeiro preciso recuperar, eu primeiro preciso trazer o meu futebol à tona para poder dar a essa torcida a esperança e não ser uma desilusão para ela. Então, infelizmente, eu acho que é um excelente negócio para o Neymar, tá sem pressão nenhuma vindo para o Santos, só que é muito perigoso. Daqui a 2 meses a gente pode estar falando de uma desilusão. E, infelizmente, nesse momento, é o que eu cravaria hoje. O Neymar, uma ilusão no Santos, mesmo com um salário que não é tão alto assim, e uma desilusão para a carreira dele. Ele pode sair mais por baixo ainda do que ele saiu do Al Hilal. Então, eu torço para ele dar certo. Só que, infelizmente, e tem uma frase do Jorge Jesus lá no Al Hilal, que para mim é muito impactante. Já tem umas 2 ou 3 semanas que ele falou isso. O Neymar não tem condições de acompanhar os demais companheiros em um treinamento. Isso é muito impactante. É muito impactante. Assim, se isso é verdade, eu acredito que seja, porque o Al Hilal não ia abrir mão do Neymar de graça, do jeito que abriu, né? É muito sério e a gente torce, mas eu não ponho meio centavo no sucesso do Neymar. Não ponho meio centavo. Assim, ao meu ver, pro Neymar seria muito mais confortável uma MLS do que um Brasileirão. Muito mais. Ele está se dispondo a sair de uma zona de conforto, assim como era também na Arábia, ele estava totalmente numa zona de conforto. Afinal, fez 7 jogos, se envolveu em diversas polêmicas que a gente já comentou. Então, assim, já é um primeiro passo que eu vejo de talvez uma possível mudança. E se a gente pega também algumas falas dele de uns 2 meses pra cá, de ainda querer jogar uma Copa do Mundo, de sonhar com uma Copa do Mundo, claro, pode ser da boca pra fora, mas considerando que não, eu acho que um primeiro passo é uma vinda pro Brasil de fato, para ter um futebol competitivo, para ter um calendário rigoroso, para tomar porrada. Eu só vou discordar de uma coisa de você. O primeiro passo não é vir pro Brasil. O primeiro passo que ele deveria ter tomado há muito tempo era se cuidar como atleta. O primeiro passo individual e ele não fez. Exato, okay. Por isso que eu acho que o primeiro passo não era voltar pro Brasil. Ele deveria, sim, como atleta, ter esse cuidado. E se dedicar aos treinamentos, se dedicar à recuperação, que eu, no meu ponto de vista, não sou médico, não sou especialista. Um absurdo de tempo que ele gastou para recuperar da lesão dele. Atletas com muito menos tempo do que ele, lesões mais graves, retornam, e ele não voltou. E a condição física dele hoje, para mim, é muito clara. Ele não cuidou. Então, como atleta profissional, é o mínimo que ele deveria ter feito. Ok, isso realmente dá para concordar.
mas eu não vejo... Na verdade, assim, eu acredito que a consistência técnica, ele é um cara tão genial, fino né? com a bola no pé, que mesmo assim ele consegue sobrar no Brasil. A minha ideia é de que ele vai chegar, vai sobrar. Óbvio que ele tá indo para um Santos que é um time que tá em construção ainda, né? Tá começando a garimpar um monte de jogador, trazendo muitos jogadores ainda, vindo de uma Série B, que não é fácil, obviamente, mas eu acho que ele ainda consegue sobrar no Brasil, justamente por por ser um cara totalmente acima de qualquer jogador aqui no Brasil. Não tem ninguém que chega perto dele com a bola nos pés, sabe? Se eu fosse o técnico, adversário do Neymar hoje, virar pro meu camisa 8, meu segundo volante, cola no Neymar, deixa ele fazer nada, não. Só encosta nele, fala mais nada, faz mais nada. O time adversário, o time do Santos tem a bola, chega perto do Neymar, tira o espaço dele, acabou. Ele hoje não tem condição de desvencilhar de um marcador, infelizmente. É o camisa 8, coloca ele, é craque. Deixar ele pegar a bola e pensar com a bola, perfeito. Mas com a intensidade do futebol brasileiro, põe um jogador em cima dele, do jeito que ele tá hoje, ele não anda. Ele vai andar em campo. Pois é, tem que ver também quando é que ele vai estreia, né? Porque vai ter, com certeza vai ter uma preparação. Dizem que é no dia do aniversário dele, que é 5 de fevereiro, né? 5 de fevereiro? Já, e então agora já tá próximo já. Rodada alguma Paulistão. Rodada aí do Paulistão. Próximo. Eu vejo essa volta dele com duas avaliações que eu faço, né, dessa volta dele. Primeiro, do ponto de vista do Santos. Eu acho que pro Santos é ótimo, né? Porque é um time que acabou de voltar da segunda divisão, então é um clube que precisa, principalmente do ponto de vista financeiro, né? O Neymar é um cara que atrai muita gente, ele vai atrair patrocinadores, vai atrair jogadores, né? Que condições normais, talvez o Santos fosse atrás e esse jogador não quisesse ir pro Santos, porque o Santos tá numa situação financeira muito ruim. Um exemplo que eu vi é do Zé Rafael, do Palmeiras, que já tava pra sair, não sei o quê. Queria sair, de repente decidiu ficar. Né? Exatamente. Então, assim, que ele vai atrair grandes jogadores, ele vai atrair patrocinadores, ele vai atrair estádio cheio, sócio-torcedor, o sócio do Santos pode aumentar, a Vila Belmiro vai estar sempre cheia. Se for jogar no Pacaembu, que reformou agora, vai estar lotado. Ele vai lotar estádios pelo Brasil, até como visitante, né? Os torcedores de outros times vão querer ir ver o Neymar, porque são 12 anos. Com toda certeza. São 12 anos dele fora do Brasil. Então, eu falo pela minha parte, quando ele vier jogar aqui contra o Cruzeiro, eu vou querer assistir, se ele for jogar. Então, do ponto de vista do Santos, eu acho muito bom. Tem que ver esportivamente como é que isso vai fazer sentido. Realmente tudo depende se ele vai conseguir estar saudável dentro de campo. Ele estando dentro de campo jogando, eu concordo muito com o que você falou. Acho que ele sobra e desfila no futebol brasileiro. Eu acho que, não comparando os dois jogadores, né? Mas eu vejo uma situação muito similar de quando o Ronaldo voltou. E eu não tô comparando de novo os jogadores, mas acho que a volta foi muito parecida no sentido de o Ronaldo tava achou que já tava acabado, praticamente final de carreira, com inúmeras lesões também, visivelmente acima do peso, e ganhou uma Copa do Brasil pro Corinthians, foi campeão paulista também, e foi fundamental financeiramente pro Corinthians depois ser campeão mundial, né? Porque ele entrou tanto dinheiro no Corinthians naquela época, o Corinthians construiu seu centro de treinamento, enfim, financeiramente o Corinthians começou a ficar mais saudável naquela época. Eu acho que isso pode acontecer com o Santos. O contrato é curto, de 6 meses, dependendo de como é que vai ser dentro de campo, pode ser que se estenda. E aí essa é a visão que eu acho em relação ao Santos. Para ele, eu acho que também é a melhor decisão do que ir para MLS, se ele estiver pensando de fato em Copa do Mundo. O que eu vejo ele, aí tem a entrevista recente que ele deu pro Romário e tudo mais, e algumas declarações que eu já vi ele fazendo, que me parece que ele chegou num momento de carreira que a única motivação que eu acho que ele tem é disputar a última Copa. Eu acho que se não tivesse uma Copa do Mundo, eu acho que talvez ele já tivesse ido pra MLS mesmo, já tivesse aposentado, já tivesse largado de mão. Eu acho que ele ainda tem esse sonho na cabeça dele de dar aquele gás final, né? Porque é a única chance, é a última chance que ele tem de tentar cravar essa Copa aí pra ele e pro Brasil. E eu acho que a melhor preparação que ele vai ter do ponto de vista competitivo é no futebol brasileiro. Na Arábia ele não vai ter isso, nos Estados Unidos ele não vai ter isso, a Europa não vai querer ele mais porque ele realmente, fisicamente, ele não consegue entregar mais. O futebol brasileiro não é fácil, é pegado, tem calendário, tem tudo mais, mas eu imagino o Santos também fazendo
uma estratégia pra ele não vai jogar todos os jogos, vai jogar aqueles jogos mais específicos e tudo mais, se ele ficar até a Copa, né, que é 1 ano e meio, né. Então, eu vejo como pro Santos excelente, financeiramente e tal, comercialmente. Pra ele eu acho bom, mas sempre vai ter aquele asterisco. Tudo vai depender dele, esse que é o sempre ponto. vai ter aquele asterisco de que ele precisa estar saudável dentro de campo. Sim. Se ele não conseguir fazer isso, realmente aí é foda. Mas ele dentro de campo, ele destoa. É isso. Perfeito, Davizinho. Também, assim, assina embaixo no que foi falado. E, enfim, eu acho que a gente tem que torcer pra ele estar bem mesmo, porque... Cara, dá uma nostalgia você pegar aqueles vídeos do Neymar no Santos. Não, tá louco. Ele fazia o que ele queria, era coisa, assim, impressionante, era surreal. Esse é o grande problema. Ele era fantástico. Esse é o grande problema. Você tá falando de uma coisa que não existe mais. Não. Não existe mais. Mas a nostalgia é foda. Não existe. A nostalgia serve pra isso mesmo. Eu adorei ver o Reinaldo jogar no Atlético, adorei ver o Zico jogar no Flamengo, adorei ver um jogador que eu era fã. Mas, Marcão, era o Joãozinho do Cruzeiro. A gente já que jogador fantástico, cara. Assim, a gente tem na memória grandes jogadores. O Neymar é mais um deles, o Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Assim, são tantos jogadores que a gente viu jogar de qualidade. Ótimos, estão na memória. Estão na memória, estão no passado, estão na história do futebol mundial. Não é qualquer história. O Neymar faz parte dessa história mundial, né? Jogou no Barcelona em alto nível, teve bons momentos no PSG, foi uma passagem maravilhosa, mas a gente tem que entender que nos últimos 2 anos o Neymar é um ex-jogador. Simplesmente é um ex-jogador. A passagem dele por um campeonato fraquíssimo, que é o campeonato... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um jogo do campeonato, a Band Esportes passa. O campeonato Sauditão. Cara, é horroroso. É uma Série B do Brasil sem pegada. Porque a Série B ainda tem pegada. A Série B... Eu vou te falar que eu já tentei ver, mas eu não aguentei 15 minutos. É muito ruim. Eu já vi um jogo só. Al Hilal contra o Nasser. Ruim. Ainda tinha tração ainda. Só que o Ney não jogou. Ele nem jogou, né? Jogou só o Cristiano Ronaldo. Ele não tem condição física pra jogar. É isso que eu falo. É claro, você falou a palavra-chave, depende dele querer. A gente tá esperando essa resposta há quanto tempo? Há quanto tempo? Na seleção brasileira, ele já não é protagonismo há quanto tempo? É claro que a torcida vai para ele. É claro. Eu não tô aqui fazendo o papel do advogado diabo, ele tem que se aposentar, tem que jogar pouco. Não é isso, não. Ele é um craque de bola, como o Ronaldo era quando voltou pro Corinthians. E agora a gente vai ter um tirateima aí, porque os dois estão mais ou menos retornando numa situação parecida. Final de carreira. Até em idade, né? Até em idade. Então agora tá na hora do Neymar mostrar o que ele é capaz. Eu tenho as minhas dúvidas se ele vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro. Não cravo isso. Não cravo isso. Porque o campeonato mudou. O nosso campeonato hoje é mais forte fisicamente do que era há alguns anos atrás. Até quando o Ronaldo tecnicamente melhorou. Hoje a gente tem aí jogadores que estavam há pouco tempo na Premier League, na Europa. Estão jogando aqui no Brasil, né? Flamengo, né? Fechando com o Flamengo. Então a gente tem jogadores de alto nível no Brasil que levaram um pouquinho o nosso futebol. A gente ainda tá um pouco abaixo do que a Europa, do que... Pô, tá bem abaixo. Bem abaixo, né? Bem abaixo. Lá embaixo. Mas já temos jogadores que dá pra fazer ali um... Eu sinceramente não acredito. Hoje o Neymar é um jogador que ele precisa se provar, ele precisa provar a eficácia dele se ele pensa em seleção brasileira. Agora, se ele veio pro Brasil querendo cavar uma vaga na seleção brasileira com o nome dele, a gente sabe que aqui tudo é possível. Mas, infelizmente, com a bola que ele joga hoje, isso, né? Zero, né? É uma pena, né? Não. O Cristiano tinha duas ambições. Ele quer chegar aos 1000 gols. Sim. Ele entendeu que lá... pro Cristiano chegar a 1000, né? E ele entendeu que lá é um lugar para ele chegar aos 1000 gols. Só que o Cristiano Ronaldo é um puta profissional. Cara que se cuida. Mas é bem o físico dele hoje. Mas ele só aposenta quando ele fizer os 1000. Cara, assim, também acho. O Cristiano Ronaldo, velho. São 2 temporadas. 37? O Cristiano vai fazer 40 agora, pô.
O Cristiano vai fazer 40, o Neymar vai fazer 33, o Messi tem 38, sei lá, uma coisa 33 anos, gente. 33 anos é Cara, uma idade baixa pro futebol hoje. Não, baixa. O Zé Roberto jogou no Bayern, que jogou no Sim, Palmeiras, sim. Parou com 40 Sinceramente, o Zé Roberto, se ele pegar hoje a chuteira e entrar no campo, é capaz dele jogar. Ele virou fisiculturista, mas assim... Ele virou um monstro. Ele é monstro, mas ele já era monstruoso, né? O físico do cara é um cara que se cuida. Profissional. Ele era um profissional do futebol, a vida inteira foi, e ele sempre falou isso. Então, ele regrou muita coisa na vida dele em função do físico. Sim. Pô, tem que tirar um chapéu pra um cara desse. Esse é profissional. Sim. E bom de bola. Muito bom de bola, né? Agora, a gente olha pra carreira do Neymar nos últimos 2 anos, você viu ele lá no campo dos Estados Unidos torcendo, viu ele em mesa de pôquer. Você não tinha notícia do Neymar? O Neymar tá aqui na academia do Al Hilal treinando, feito doido. Hoje o Neymar completou 20 quilômetros de corrida. Hoje o Neymar levantou X quilos de peso. Não nada. Nada, zero. Assim, nem a assessoria de imprensa dele teve o cuidado de mesmo vender essa imagem. Nem, nada, nem isso eles fizeram. Bem. São pessoas também, diferentes. Eu também não gosto. Isso eu vou muito também nessa pegada. Eu também. Não, sim. São pessoas diferentes na mesma profissão. Mas assim, você. Mas eu não gosto de muito ficar comparando o jogador nesse aspecto, porque. Não é comparar. Eu acho que nessa questão, a comparação não é da pessoa, do perfil, do estilo. Claro, ele é um cara mais pojado que o Cristiano Ronaldo. Mas eu quero dizer que os dois são profissionais de alto nível de desempenho. Foram, né? O Cristiano se manteve. O Messi, com toda. Já tá desligado do futebol. Tá lá. Sério no Miami. Sério, vai lá, faz seus gols, joga, participa, não machuca. De vez em quando ele fica fora da partida, mas não dá pra comparar com o Neymar. E aí, os 3 são profissionais da bola. O dia que o Neymar falar, não joga mais futebol, cara, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele. Quem sou eu pra, né? Mas enquanto ele se propõe, enquanto ele vende a ilusão, e aí que eu queria chegar naquele ponto inicial lá da esperança, enquanto ele vende a ilusão de que ele pode ser o craque que ele foi, ele tem que se provar. Ele tem que se provar. Porque senão ele vai deixar uma massa de santistas lá e uma massa de fãs brasileiros tão decepcionada com ele que era vivo ele nem ter vindo. É um risco muito grande que ele está correndo. Agora, que ele tem, eu torço para que ele tenha consciência disso. Ele tenha consciência o quanto que ele é importante e o quanto que as pessoas esperam dele. Porque a impressão que dá, com todo respeito, não conheço o Neymar, nunca conversei com ele, a impressão que dá, assim como outros jogadores que vão falar daqui a pouco, que ele não tá nem aí. Essa é a impressão. Ele não tá nem aí. Ele vai ganhar lá 1 milhão, 2, ou vai jogar lá 5 meses, ou 3, ele não tá nem aí. Inclusive... Não, eu acho que ele tem que se definir o que ele quer. A imagem se ele quer ser jogador de futebol... Agora ele para com a imagem queimada, entendeu? Se ele quer ser jogador de futebol, que ele se dedique como tal. Só isso queimado assim que eu digo, porque realmente esses últimos 2 anos pra ele ficou feio. Se ele parasse agora, eu acho que ele ia aposentar com uma imagem ruim, ia ficar sempre aquele questionamento do que ele poderia ter sido e não foi. Só que, cara, isso o tempo vai apagando, Vai apagando, cara. Assim, eu vou. Se for trazer um comparativo com um cara que foi um cracaço de bola, mas que não. De novo, não comparando os jogadores, comparando a situação. Pega o Adriano Imperador, por exemplo, que jogou muita bola, não jogou mais que o Neymar, na minha opinião, mas foi um cracaço de bola, um dos grandes centroavantes do futebol mundial. Ele era o imperador na Inter, não sei o quê. Aí falam, muita gente conta que quando ele perdeu o pai dele, que ele teve ali uma... deu uma caída, perdeu a vontade de jogar, e teve aquele ano brilhante lá no Flamengo e tal. E depois daquilo ali, o Adriano ficou naquela coisa de sempre que ele aparecia na mídia, ele era um cara que aparecia por polêmica, por causa de festa, porque faltava treino, coisa que inclusive, até onde a gente sabe, nunca aconteceu com o Neymar, de faltar treino, de chegar atrasado. O Adriano faltava muito, não ia nos treinos do Flamengo, não ia nos treinos dos Corinthians, sempre estava acima do peso, lesão, não sei o quê, até que chegou um momento que o povo criticava ele, eu acho inclusive até injusto, porque ele ia lá pra comunidade onde ele cresceu, que eu acho fodaça isso, que é maravilhoso. Aí ele parou e tal, e foi bombardeado pela mídia enquanto ele tava jogando.
Aposentou, passou um tempo, hoje a gente olha pro Adriano e fala assim, putz, é o imperador, puta, cara massa e tal. Isso vai acontecer com o Neymar também, entendeu? Se ele encerrar a carreira sem a Copa, se ele encerrar com a Copa, aí acabou, né, também, né? Ele dá a volta por cima e encerra no auge. Só que se ele encerrar sem a Copa, que é o que parece que vai acontecer, porque ele não tá no melhor momento e a seleção também não dá essa substância pra ele vai ser criticado, não sei o quê. Só que daqui 10 anos, cara, vai todo mundo, putz, olha como é que o Neymar era o craque, não sei o quê, entendeu? Vai aparecer na mídia, vai fazer uns jogos festivos, o torcedor vai voltar a gostar dele de novo. O tempo sempre apaga essas coisas, cara. Sempre. De acordo, Zaras. Só pra deixar bem claro, eu concordo com você. Assina embaixo, você falou. Eu acho que o Neymar já escreveu o nome dele na história. Já escreveu, isso é fato, ponto. Né? A questão é como que ele vai escrever o capítulo final da história dele. Se você pegar hoje as publicações da Europa, que comentaram a saída dele, jornais espanhóis falando que ele saiu pela porta dos fundos. Um outro falou, Neymar se vai, graças e adeus. Mas é exatamente isso que o Davizinho tá falando. A mídia vai bater, daqui uns anos ela vai valorizar. A imprensa está retratando aquilo que ela recebeu. Um jogador que jogou 2 anos na Sauditão, 458 minutos. 428, uma coisa assim. Acho que é menos que isso até. Não? O número é 400 e alguma coisa. Não sei se é 28 ou 58. Então, aí, né? Sim, é um número pífio. Marcou um gol. Um gol. Não, é muito pouco. Assim, para um cara do nível dele... É pouquíssimo. Aí as comparações são inevitáveis. Você pega o Cristiano Ronaldo, você pega o Messi, que foram também para esses mercados alternativos, né? A gente não falar pior. Mas, olha, os caras estão lá. Eu acho que são caras que não deveriam ser comparados com ninguém, viu? Não, tudo bem, mas assim... Os Cristiano estão num outro nível. Mas aí, Davi, eu não tô comparando os dois com o futebol do Neymar ou o futebol de ninguém. Eu tô comparando a seriedade profissional. E eles entenderam, olha, eu acho que isso é muito quero ir pra lá, eu vou fazer isso. Beleza. Mas eu acho que isso é raro dos dois mesmo. Ninguém é louco igual o Cristiano Ronaldo assim, não. É um negócio dele. Não, tudo bem. Ele é assim mesmo. O Cristiano Ronaldo é louco mesmo. Entendeu? Fora a qualidade técnica, o Cristiano Ronaldo tem histórias dele que quando ele era novinho lá no Sport, em Portugal, ou no Manchester, o pessoal acordava lá 3 horas da manhã, o cara tava fazendo abdominal, pô. Porque o cara é maluco mesmo. O Messi também é profissional. Ele é tarado mesmo. Eles são outro nível. É outro nível de tudo. Entendeu? Outro nível de tudo. Eu acho que eles... De profissionalismo, de tudo, assim... Mas aí só quero... Potencial, sem acho que o Neymar até poderia ser. Sem querer polemizar muito, se você olhar para a Europa hoje, o mercado de futebol da Europa, profissional, da Premier League, da La Liga, do Calcio, da França, qualquer campeonato, você vai achar uma massa de jogadores muito mais parecidos com Cristiano Ronaldo e Messi no seu comportamento. Pode falar a totalidade. Eles influenciaram o jogo, né? A totalidade. Todos eles se dedicam profissionalmente ao esporte como esses dois. Você não vai achar lá um Neymar da vida é exceção. O cara que prefere jogar o poker do que fazer a recuperação física dele. Esses caras não têm mais espaço no esporte de alto desempenho. É isso que eu ponho. Eu não quero comparar futebol. Eu acho que os três são muito craques de bola. O Cristiano, o Messi, o Neymar. Talvez o Neymar dos três, em termos de habilidade, seja o melhor deles. É melhor. Mas em termos de seriedade, é isso que está em pauta. Ninguém está discutindo o futebol do Neymar. Ninguém. O que se discute hoje é a seriedade que ele entende a profissão dele. Se ele entender nesse período do Santos, eu torço para que isso aconteça, para a gente ver um futebol legal, a gente ver a arte que ele pode fazer, cara, vai ser maravilhoso. Agora, se eu tivesse que apostar, eu não colocaria meio centavo que ele fará. No Ney. Zero. Bom,